A paz para os irmãos. Meu nome é Vivian, esse é o canal 10 Minutos com Jesus e eu espero que a sua vida seja ricamente abençoada com essas reflexões que eu venho trazendo aqui nesse canal. E, antes de mais nada, eu gostaria que você, se está passando aqui, então vai dar uma olhada nos outros vídeos, se você gostar desse canal, se inscreve nele, ativa o sininho das notificações e não perde nada. Faz o seu comentário sobre o que você achou, sobre o que você concorda ou discorda e compartilha com mais alguém para abençoar também outras vidas. E não esquece de deixar aquele joinha que vai ajudar demais o canal a alcançar outras vidas, tá certo? Então, sem mais demoras, vamos para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra hoje no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, do 19 em diante, que vai falar sobre o rico e Lázaro. Então, vamos à leitura. E diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, vemos aqui várias coisas que Jesus está ensinando ao povo através das suas parábolas. E nessa parábola, existe uma verdade universal que Deus estipulou para o ser humano, para a vida e para a morte. E aqui, para a morte, é estipulado que ninguém vai voltar a uma outra vida aqui na Terra, que a gente não vai reencarnar. Então, é estipulado para o ser humano morrer uma só vez. E depois disso, seguir-se o juízo, como está escrito em Hebreus, capítulo 9 e versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Então, o que Deus ele estipulou, não existe nenhum pensamento humano ou crença humana que possa mudar ou aniquilar. Como nós que somos vindos do cristianismo e seguimos a doutrina bíblica cristã, nós temos que entender certas coisas
que não são doutrinas humanas, mas doutrinas cristãs, doutrinas da Bíblia, vinda do próprio Jesus, seguida por seus apóstolos em suas cartas. Então, pela história que Jesus está ensinando ao povo e a nós nos nossos dias, o que diz? Diz que havia um homem que não se importava com o seu próximo, não se importava com ninguém. Portanto, ele não estava cumprindo, na sua época, a lei de Moisés. E aquele mendigo que vivia miseravelmente e que desejava comer das migalhas que caía da mesa daquele rico. Que isso nos mostra que nem mesmo as migalhas da mesa daquele rico era dada a Lázaro, para se ter noção de quão mesquinho era aquele rico. E Lázaro, ele só tinha o consolo dos cães que vinham lamber as suas feridas. Mas subentende-se que no texto queira dizer que aquele mendigo, apesar das suas condições, não estava em falta com a lei de Moisés. Pois quando ele morreu, os anjos vieram e levaram ele para o seio de Abraão. E Jesus explica nessa parábola que houve uma conversa, havia um abismo que separava o lado de Lázaro para o Hades. E nessa separação desse abismo, o rico pôde ver Lázaro junto com Abraão e pede para Abraão que Lázaro possa refrescar o seu tormento. Porém, Abraão, ele diz que não pode, porque existe um abismo, e aquilo que é determinado por Deus não pode ser quebrado, por desejo humano nenhum, nem mesmo pelos anjos, nem mesmo pelos profetas, por nenhum ser é possível quebrar os desígnios de Deus e aquilo que Deus determinou. Então, numa atitude de desespero para com a sua família, pois ele sabia que não só ele não seguia a lei de Moisés, mas também a sua família e os seus irmãos. Então ele pede naquele ato de desespero que possa enviar Lázaro e falar com os seus irmãos, pois ele ainda tem 5 irmãos que estão vivendo nas mesmas ações que ele vivia. Mas agora Jesus, além de todas as outras referências que ele fala sobre o que acontece após a morte, ele agora explica uma verdade que eu quero me ater aqui, que foi o que eu mencionei logo no início, que não existe reencarnação. Para todo aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, que segue a doutrina cristã, a doutrina bíblica cristã, após a nossa morte, segue-se o juízo de Deus. Então, todas as pessoas, quando elas morrem, segue-se para o descanso ou no paraíso de Deus, ou a aguardar em tormentos no inferno. E quando chegar o dia do juízo de Deus, aonde serão abertos todos os livros, como diz em Apocalipse, então Deus, ele vai trazer a todas as almas, todas as vidas diante do seu trono branco, para que ele possa, através dos livros, que são os registros de todas as ações de cada ser humano, e vai ser aberto esses livros e vamos ser julgados perante Deus de acordo com nossas ações, como está escrito no livro de Apocalipse. Mas aqui nós nos atenhamos apenas a isto, que Deus, ele deixou determinado essa verdade doutrinária bíblica. E essa verdade é uma verdade que Deus colocou no mundo, como todas as outras coisas que ele determinou no mundo, seja as leis da natureza, as leis da física, as leis do universo, também existem as leis espirituais. E esta é uma lei espiritual, o que acontece conosco após a nossa morte. Então, existe uma outra lei que Deus
deixou determinado que nenhum anjo vai vir pregar para ninguém, pois ele disse que eles ouçam Moisés e os profetas. É destinado ao povo de Deus, aos filhos de Deus, a missão de pregar este evangelho, de ensinar este evangelho ao mundo, de ensinar a doutrina bíblica cristã. Pois como nós estamos agora no tempo da graça e já não existe mais a lei de Moisés e nem os profetas, então nós agora fazemos aquilo que os apóstolos fizeram, que Jesus ensinou e que é mandado de geração em geração que façamos, que é pregai o evangelho a toda criatura, ensinar este evangelho a todos aqueles que aceitam o caminho de Cristo. Então, é nossa obrigação fazer essa missão e não dos anjos. Aqueles que quiserem nos ouvir, então, eles, arrependendo-se dos seus pecados e sendo batizado em nome de Jesus e seguindo este caminho do Evangelho de Cristo, irão com certeza estar no paraíso de Deus, pois nós sabemos o exemplo daquele ladrão na cruz. E essa é mais uma verdade bíblica cristã que Jesus ensinou e que os apóstolos também ensinaram. Então ele vai ter que ir direto para o caminho eterno. E após essa estadia no inferno, ele vai ser retirado de lá e vai ser julgado. É como se fosse aqui na terra, quando você comete algum crime e você vai ficar preso. E você vai ficar preso até o seu julgamento. E no seu julgamento vai haver a condenação. E nessa condenação agora você vai pagar a sua condenação, seja uma condenação de anos, isso falando de como funciona a lei aqui dos homens e no Brasil. Então você vai pagar aqueles anos na prisão. Porém, falando espiritualmente da doutrina bíblica cristã, então você, após a morte, vai ficar preso, entre aspas, no inferno. E lá no inferno você vai aguardar o seu julgamento final. E após o seu julgamento final, você vai eternamente pagar pelos seus pecados no inferno. É isso que Cristo quer para as nossas vidas? Não. A Bíblia diz que o inferno, ele não foi feito para os seres humanos, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mas está o aviso a todo ser humano, pois Deus ele determinou isso, que todo aquele que servir ao diabo, seja consciente ou inconscientemente, praticando obras de iniquidade, praticando as obras que o diabo ensina ao mundo, então, como filhos dele, eles irão também padecer no mesmo castigo que o diabo vai padecer. Eu espero que essa mensagem, que essa reflexão baseada nessa parábola do rico e Lázaro possa abençoar a sua vida, possa enriquecer seus conhecimentos, abrir a sua mente. A mensagem que eu quero passar é uma mensagem clara e objetiva, qualquer pessoa possa compreender. Então, eu deixo essas palavras, agradeço a companhia de vocês, espero encontrá-los novamente. Então, orem comigo. Pai, te peço que o Senhor possa abrir a mente das pessoas que assistem esse vídeo, que o Senhor possa abrir-lhe os olhos, que possa abrir os ouvidos para que ouçam, e espirituais, Senhor, para que eles possam compreender a Tua palavra, e que o diabo ele não coloque nenhuma dúvida nos corações, mas que o Teu Santo Espírito possa entrar e fazer, Senhor, conforme a Sua vontade. Que a Tua palavra ela seja como uma flecha e alcance e acerte o alvo.
Em nome de Jesus, ajuda a cada um dos que estão assistindo esse vídeo para que compreendam a tua palavra, para que compreendam aquilo que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus, ajuda cada um de nós em nossas vidas cotidianas. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.